Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 16, verso de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Estenda suas mãos em minha direção e ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. De forma poderosa, Senhor, através da Tua palavra maravilhosa e bendita. Em nome de Jesus, Senhor, descortina a revelação da Tua palavra no nosso coração. Toca-nos com a Tua glória, com a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém. Então, aleluia. Falaremos sobre esse princípio poderoso bíblico, que é o princípio da evangelização, né? Todos nós, como cristãos em Jesus, fomos chamados para evangelizar. Todos nós devemos estar envolvidos com o evangelismo. O evangelismo não é algo que apenas algumas pessoas especiais devem fazer. Não. Todos nós precisamos estar envolvidos no evangelismo, envolvidos nesse processo, nesse princípio bíblico que é evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós proclamamos o evangelho de Jesus Cristo, nós estamos evangelizando. E o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. O evangelho são as boas notícias. Que boas notícias são essas, pastor? As boas notícias que Deus já proveu para nós, Cristo Jesus, a nossa salvação, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus. Deus já proveu para nós em Cristo Jesus a nossa saúde, a plena paz, vida abundante. Tudo isso é evangelho, porque evangelho é boas notícias, evangelho é boa nova. Então, quando você proclama o evangelho, você está proclamando as boas novas de Jesus Cristo, as boas notícias de Jesus. E você sabe que as pessoas, elas estão cansadas de ouvir notícias ruins. Elas estão desesperadas, aflitas de tanto ouvir notícias ruins. E hoje, mais ainda, né? Você acessa a internet, você tem uma enxurrada de notícias ruins. Você liga a televisão para assistir um noticiário, você tem uma enxurrada de notícias ruins. Você talvez ouve um programa de rádio, você tem uma enxurrada de notícias ruins. Você lê algum texto na internet ou numa revista, você tem uma enxurrada de notícias ruins. As pessoas estão sendo bombardeadas de todos os lados com muitas notícias ruins. E todas essas notícias ruins fazem as pessoas ficarem aflitas, desesperadas, sem esperança, machucadas, né? Sem fé. Então, essa enxurrada de notícias ruins provoca todas essas coisas nas pessoas que as ouvem constantemente. Só que o que é o evangelho? Exatamente, o evangelho é as boas novas de Jesus Cristo. São boas notícias de que há esperança para todo ser humano em Jesus. Boas notícias de que ao crermos em Jesus Cristo, podemos ser salvos, de que ao crermos em Jesus Cristo, podemos ser reconciliados com o Pai, podemos ter um relacionamento profundo e verdadeiro com o Pai. As boas notícias de que nós podemos em Cristo Jesus ser totalmente curados de nossas mazelas e enfermidades. As boas notícias de que em Cristo Jesus já não há mais condenação para nós. As boas notícias de que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As boas notícias de que nós temos em Cristo Jesus paz abundante e vida abundante. Então essas boas notícias que nós precisamos proclamar, que nós precisamos anunciar. E quando nós estamos proclamando essas boas notícias, quando nós estamos anunciando essas boas notícias, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos evangelizando. Amém? Então evangelizar é proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo são as boas novas de esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Então é isso que nós precisamos entender sobre o evangelismo, porque é isso que a Bíblia nos ensina
sobre evangelismo. E uma coisa importante que nós precisamos refletir: quantas vezes nós ouvimos o evangelho antes de recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas? Nós ouvimos muitas vezes. Quanto tempo, você pode pensar aí, quanto tempo levou esse processo de você ouvir o evangelho? Quantas pessoas estiveram envolvidas nesse processo de evangelizar você? E aí a gente vai entender uma coisa, que o evangelismo não é algo instantâneo, é um processo. E nesse processo, muitas pessoas estão envolvidas nesse processo de evangelizar. Existem aqueles que estão constantemente orando, clamando, intercedendo por alguém que ainda não conhece Jesus, por um amigo, por um familiar, por um vizinho, por um colega da faculdade, por um colega da escola, por um colega de trabalho. E um irmão em Cristo, ele está ali constantemente intercedendo, clamando, orando, buscando a Deus por aquela pessoa que ainda não é cristã, aquela pessoa que ainda não tem o entendimento da palavra. Você sabe, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 10, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Significa dizer que as pessoas, elas estão espiritualmente cegas. E muitas vezes elas não vêm a Jesus, elas não entregam seus corações a Jesus, elas não se convertem a Jesus, porque há uma cegueira espiritual. Elas não conseguem entender o perigo que elas correm estando fora de Jesus. Elas não conseguem entender que tudo que o mundo apresenta são, na verdade, armadilhas, são ciladas. Assim como muitas vezes o peixe não consegue entender que aquela minhoca no anzol, que parece tão apetitosa para o peixe, na verdade é uma cilada, na verdade é uma emboscada para tirar a vida. Então muitas pessoas, elas veem o pecado como algo delicioso, mas na verdade é a isca do inimigo para lhes tirar a vida, é a isca de Satanás para lhes roubar a vida. Então elas estão espiritualmente cegas, mas Deus levanta pessoas que estão orando por essas pessoas, intercedendo. Deus levanta irmãos que estão constantemente intercedendo. Então, no evangelismo, a intercessão é extremamente importante. No evangelismo, a intercessão, a oração, a guerra espiritual por alguém que ainda não é cristão, por alguém que ainda não é de Jesus, seja um vizinho, seja um amigo, seja um familiar, seja alguém que você conhece próximo de você, a sua intercessão, a sua oração é parte fundamental desse processo de evangelizar aqueles que ainda não são cristãos. Mas também tem alguém que vai, alguém que entrega um folheto, alguém que dá uma palavra, alguém que ora quando a pessoa está precisando de oração, alguém que aconselha. Tudo isso faz parte do evangelismo. Alguém que doa uma Bíblia de presente, alguém que doa um livro cristão de presente, alguém que dá um folheto, alguém que está convidando para vir à célula constantemente, dizendo: vem à minha célula, lá é bom. Tem um pequeno grupo de pessoas que se reúnem semanalmente, toda segunda, ou toda terça, ou toda quinta, ou toda sexta, e aí você está convidando aquela pessoa constantemente para vir à célula, e ela se reúne ali, junto com os irmãos, ela começa a ouvir a palavra, ela começa a ser integrada naquele grupo, e ela vai se converter a Jesus Cristo. Ou você está sempre convidando a pessoa para vir aos cultos de domingo, ou de quarta-feira. Então o que acontece? Há um processo no evangelismo, não é uma coisa instantânea. Então você se converteu, e nesse processo de conversão sua não foi instantâneo. Claro que teve um dia que, depois de tanto semear a palavra no seu coração, o Espírito Santo plantou a semente através de várias pessoas, mas teve um dia que o Senhor tocou em você, e você naquele dia fez a sua decisão por Cristo. Mas o processo veio acontecendo gradativamente. Muitas pessoas que foram usadas por Deus para que você pudesse receber a semente do Evangelho. E a gente vai se lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diz a Bíblia, que ele se converteu no caminho para Damasco, quando ele estava indo para perseguir alguns cristãos. E aí o Senhor aparece para ele, ele cai do cavalo, você conhece a história, e o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus diz assim para ele: duro é para ti recalcitrares contra o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é aquele ferro de ferroar o boi, aquele ferro que cutuca o boi. Por exemplo, nos carros de boi,
quando um boi cai, quando uma vaca cai, eles precisam ser cutucados para levantar. Por quê? Porque se eles não forem cutucados para levantar, os outros bois pisam em cima dele e ele pode morrer. Então o aguilhão é esse ferro de atiçar. E Jesus disse para Paulo: olha, dura para você recalcitrar contra os aguilhões, ou resistir os meus aguilhões. É como se Jesus dissesse para ele assim: eu estou aguilhoando a tua consciência constantemente através de vários dos meus servos, e você está resistindo ao meu aguilhão. Mas quanto mais você resiste ao meu aguilhão, mais machucado você fica, mais ferido você fica, mais longe de mim você fica, se você resistir ao meu aguilhão. Então a primeira coisa, esse aguilhão é para lhe despertar, então você deve ser despertado e levantar. E Deus usou várias circunstâncias para despertar a consciência de Paulo. Uma delas foi quando Estevão foi apedrejado, capítulo 8 de Atos. A Bíblia diz que Paulo estava ali, e as roupas daqueles que apedrejaram Estevão foram colocadas aos pés de Saulo de Tarso. E quando Estevão morre apedrejado, Estevão faz uma oração, dizendo assim: Senhor, não lhes imputes estes pecados. E Paulo estava ali, ouvindo aquela oração, de alguém que está morrendo por Cristo, mas que é capaz de perdoar aqueles seus agressores, que é capaz de perdoar aqueles que lhe haviam ofendido. E Deus usa então aquela oração de Estevão para aguilhoar a consciência de Paulo, do apóstolo Paulo, que na época era Saulo de Tarso apenas. Ele é aguilhoado na sua consciência. Então, quando ele se converteu lá na frente, indo perseguir os cristãos, que Jesus aparece para ele, aquilo foi uma experiência. Mas o processo de evangelismo de Paulo vinha acontecendo o tempo todo, através de vários irmãos que ele mesmo perseguia, e aqueles irmãos oravam por ele, intercediam por ele, e nós temos um registro claro disso na Bíblia, que é a oração de Estevão. Deus ouviu a oração de Estevão, porque Deus disse assim: Senhor, não lhes impute esses pecados. E Paulo estava presente entre aqueles que estavam ali para a morte de Estevão. E Deus ouviu a oração de Estevão e resgatou o apóstolo Paulo. Então, quando alguém se converte a Jesus, queridos, não é trabalho de uma única pessoa, é um conjunto de pessoas que foram usadas por Deus para interceder, para levar uma palavra, para aconselhar, para ministrar. Então, quando você evangeliza, você está sendo esta pessoa que está semeando a semente do evangelho. Não é você que vai converter ninguém, não é você que vai convencer ninguém de ser de Jesus, de ser um cristão, mas você é um instrumento de Deus, e o Espírito Santo vai usar você para plantar essa semente. E se você está plantando a semente e a pessoa recebe Cristo através de você, maravilha. E se não receber, você plantou a semente, lá na frente outra pessoa vai plantar outra semente, e outros plantarão outra semente, até que o coração daquela pessoa se abra para o evangelho e ela se converta a Cristo Jesus. Quem faz o trabalho de convencer é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos estar orando para que o Senhor quebrante os corações. Mas todos nós precisamos estar envolvidos nesse processo de evangelização, queridos. Não é um trabalho apenas do evangelista. O evangelista é aquele que treina pessoas para evangelizar. Não é um trabalho apenas do pastor ou dos líderes da igreja, ou apenas dos líderes de célula ou dos 12. É um trabalho de toda a igreja. Evangelizar é um trabalho de toda a igreja. Proclamar o evangelho de Cristo é um trabalho de toda a igreja. Amém? Então, sobre o evangelismo, existem alguns mitos. Qual é o primeiro mito do evangelismo? As pessoas têm o mito de que evangelizar é alcançar os desconhecidos. E as pessoas têm medo, porque falam assim: puxa vida, eu tenho que ir a pessoas que eu não conheço, e eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho que ir a pessoas que eu não conheço para falar de Jesus para essas pessoas. Isso é um mito. Claro que você pode evangelizar e deve também quem você não conhece, mas a grande realidade é que a maioria das pessoas foram alcançadas pelo seu círculo de relacionamento. A maioria das pessoas que estão com Jesus, a maioria das pessoas que se converteram a Jesus, não foram alcançadas por um desconhecido. Foram alcançadas por alguém que é do seu círculo de relacionamento, seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho, de escola ou da faculdade, que se converteu primeiro e que vem orando por aquela pessoa e semeando a semente do evangelho no coração daquela pessoa. E aí aquela pessoa alcança alguém do seu círculo de relacionamento, que eu falei na semana passada, que é o seu oikos. A palavra grega para casa é oikos. A ideia aí é uma ideia mais ampliada, que é uma ideia de círculo de relacionamento.
Ou seja, nós precisamos alcançar para Jesus o nosso oikos, ou seja, o nosso círculo de relacionamentos. O nosso primeiro alvo de evangelismo, o nosso primeiro alvo de missões deve ser o nosso círculo de relacionamento. Então, por que muitas pessoas ficam assustadas? Porque elas pensam que evangelizar é só falar de Jesus para gente que ela não conhece. Ou talvez eu tenho que ir para outra cidade, para um outro país, fazer missões transculturais. Claro que existem pessoas chamadas para isso, mas nem todos os cristãos são chamados para fazer missões transculturais, transcontinentais. Mas você pode alcançar para Jesus, evangelizar e plantar do evangelho naqueles que estão próximos de você, naqueles que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Amém? Então qual é a implicação disso? Foque naqueles que estão mais próximos. Foque nos seus vizinhos, foque nos seus familiares, foque nos seus colegas de faculdade, nos seus colegas de escola, nos seus amigos. Foque nesses que estão mais próximos de você. Por exemplo, quando a gente lê o Evangelho de João, no capítulo de número 1, verso 40 a 42, a Bíblia nos fala que André foi alcançado para Jesus antes de Pedro. E Pedro era irmão de André. E quando André encontra com Pedro, André disse assim: olha Pedro, eu encontrei o Messias. E leva Pedro até Jesus. Então quem levou Pedro a Jesus foi o próprio irmão dele, foi André. Foi o próprio André, apóstolo André, que levou Pedro, o apóstolo Pedro a Jesus. E quase a gente não ouve falar de André, né? Muito pouco a gente tem a menção de André na Bíblia. Mas a gente ouve falar muito de Pedro. Muito. Mas o que acontece? Pedro foi quem foi. Foi um grande instrumento na mão de Deus. Mas aquele jovem, o seu irmão André, foi aquele que foi o instrumento de Deus para levar Pedro ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Então, foque nas pessoas que estão próximas a você. E comece a orar por essas pessoas. E comece a semear a semente do Evangelho para essas pessoas. Qual é o outro mito? O outro mito sobre evangelismo é que as pessoas acreditam que só pregadores experientes é que alcança pessoas para Jesus. Ah, não, tem que ser o pastor. Ah, isso aqui é uma coisa, tem que ser o pastor para fazer isso, só o pastor para evangelizar, ou só esse pregador, Não! Qual é a realidade? A realidade é que a maioria das pessoas que foram alcançadas para Jesus foram alcançadas por cristãos comuns como eu e você. Foram alcançados por cristãos comuns. Não foram alcançados por pregadores experientes. Foram alcançados por aqueles que são chamados de leigos na igreja. Ou seja, foram alcançados por pessoas comuns, por cristãos comuns. Não foram por grandes líderes que estão na mídia, não. Então o que limita às vezes? Você fica achando assim, para ser um evangelista, para evangelizar, tem que ser alguém que está na mídia, tem que ser um líder, tem que ser alguém que está na frente. Não, queridos. A maioria das pessoas, 70% das pessoas que estão hoje com Jesus Cristo foram alcançados por irmãos comuns do ciclo de relacionamento. Então o que a gente precisa fazer? Qual a implicação disso? Nós precisamos compartilhar Jesus tanto com as nossas palavras como com as nossas ações. Amém? Tanto com as nossas palavras como com as nossas ações. Como diz o ditado, a palavra convence, mas o testemunho arrasta, né? Então o nosso testemunho vai arrastar as pessoas para Jesus. Qual é o outro mito? O mito de que a conversão é imediata. Eu acabei de falar para você que não é. Não é imediata a conversão. Naquele dia que você fez aliança com Jesus lá na rua, indo para sua casa, que a irmã lhe evangelizou e ali ministrou para você e você disse sim para Jesus. Aquela foi uma experiência. Foi uma experiência. Mas o processo de evangelismo já vinha acontecendo. Eu tenho certeza disso. Processo de evangelismo. Então, as pessoas precisam passar por um processo de evangelismo. A conversão é um processo. É um processo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa oferecer muitas oportunidades para as pessoas. Muitas. Não poucas, muitas. E não desistir. Porque a gente, às vezes, prega a palavra ali rapidinho para a pessoa às vezes não quer ouvir por algum motivo, até resiste, a gente, coração duro e parte para outro e esquece e abandona a pessoa. Não, continuemos insistindo, orando, intercedendo, dando oportunidades, levando
de forma sábia o evangelho para aquela pessoa, apresentando aquela pessoa a outros cristãos. Isso tudo é importante. Qual outro mito? Que para evangelizar eu preciso usar palavras corretas. Esse é um outro mito. Qual é a realidade? As pessoas são tocadas muito mais por nossas ações do que pelas nossas palavras. Essa é a realidade. Elas são tocadas muito mais por nossas ações do que pelas nossas palavras. Eu lembro de uma experiência que eu li no livro do pastor David Young Shu. O livro é Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. Ele conta a experiência de algumas irmãs da sua igreja, lá na Coreia, em Seul, na Coreia. E aquelas irmãs moravam em grandes prédios, né, em grandes edifícios, e praticamente um vizinho não viu o outro vizinho. Como abrir uma célula num ambiente desse? Como evangelizar os vizinhos num ambiente desse, em que o vizinho não tem contato com o outro? E ela teve uma ideia. Qual foi a ideia daquela irmã? A ideia dela foi separar um dia da semana para ficar no elevador, só para servir as pessoas. Ela ficava no elevador, e quando chegava uma senhora com uma criança, ela disse: "Oh, posso segurar a sua criança? Posso lhe ajudar?" Ela estava com sacolas. Pode. Chegava outra senhora, ela: "Posso ajudar com as sacolas?" "Posso, pode." E ela pegava as sacolas e subia o elevador com aquela senhora, ia até o apartamento daquela senhora. Aí ela já ficava conhecendo onde era a casa. Nesse intervalo ela evangelizava, ministrava, convidava a pessoa, pegava o número de telefone, e ela foi estabelecendo contatos assim, servindo. E essas irmãs começaram a ganhar muitas pessoas para Jesus através dessa estratégia de servir. Então, as pessoas serão muito mais tocadas com as nossas ações do que com as nossas palavras. Amém? Então, nós precisamos atender às necessidades das pessoas. Quais são as necessidades das pessoas que estão à nossa volta? Nós precisamos atender. Isso não é trabalho apenas do pastor da igreja. É trabalho de todos nós, todo cristão. Amém? Qual é outro mito? Que evangelismo é a influência de uma só pessoa. Mas qual é a verdade? Qual é a realidade? Mais cristãos devem estar envolvidos no evangelismo para que haja mais fácil conversão. Então, se nós tivermos, por exemplo, 10 cristãos atacando, no bom sentido, um incrédulo, com evangelismo, com intercessão, com ministração, vai ser mais fácil daquela pessoa se converter do que apenas um cristão estar ali constantemente com ele ministrando. Ok? Então, a realidade é que é preciso ter mais pessoas envolvidas. Então, nós precisamos fazer o quê? Apresentar essa pessoa a mais cristãos. E uma forma muito prática de fazer isso é convidar a pessoa para estar na célula, onde ela vai ter a oportunidade de estar naquele grupo pequeno, conviver com outras pessoas cristãs e serem ministrados através do testemunho desses irmãos e dessas irmãs. Então, isso é importante, queridos. Aí a gente fica naquela coisa, naquela dúvida: o que eu vou falar no evangelismo? O que eu vou dizer? Né? O Senhor nos disse que nós não precisávamos nos preocupar com isso, porque o Espírito Santo nos daria o que falar. Mas há um texto muito interessante aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 1 a 4. E eu queria que você lesse comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de 1 a 4. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz a palavra. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que eu vou falar? Pastor, o que eu vou dizer? Simples, o Evangelho de Cristo. E aqui nós temos um resumo do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: olha, eu estou entregando para vocês o que eu recebi. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Então é isso que nós vamos, resumidamente, é isso que nós vamos falar para as pessoas. O quanto Deus as ama, e amou de tal maneira, como diz a Bíblia em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós vamos dizer para as pessoas?
Deus ama você. Você é especial para Ele, você é importante para Ele, porque a Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele deu Jesus por você. E Jesus Cristo veio voluntariamente, tornou-se homem, tornou-se humano, tornou-se um de nós, levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas mazelas, morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, pagou ali na cruz a penalidade pelos nossos pecados, recebeu em nosso lugar a justa condenação de Deus contra o pecado, para que nós, ao crermos nele, possamos ter vida eterna, para que nós, ao crermos nele, possamos ter paz com Deus e com os outros, para que nós, ao crermos nele, possamos ser reconciliados com Deus, para que nós, ao crermos nele, possamos ser salvos, eternamente salvos. O que nós vamos falar? O Evangelho de Cristo. A gente não vai inventar moda, irmãos. A gente não vai querer inventar roda de novo. A gente vai simplesmente proclamar o Evangelho de Cristo segundo as Escrituras, como Paulo diz aqui, ó. Segundo as Escrituras. O Evangelho que está registrado nas Escrituras. Não outro Evangelho, mas este Evangelho das Escrituras. É este Evangelho que salva. Paulo diz assim em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que a gente vai ministrar? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo, diz a palavra. No texto que nós lemos diz isso: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Todo aquele que crê será salvo. Isso é graça, maravilhosa graça. Não importa o tamanho absurdo que tenham sido os nossos pecados, quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, quando nós cremos nesse sacrifício e recebemos esse presente maravilhoso da graça de Deus, nós recebemos perdão dos pecados, nós somos salvos, nós somos reconciliados com Deus, nós temos vida eterna. Isso é sobrenatural, isso é extraordinário, e é esse Evangelho que nós vamos proclamar para as pessoas, amém? É esse Evangelho que nós iremos anunciar para as pessoas, aleluia, para que as pessoas reconheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e elas confessem os seus pecados a Deus, para que as pessoas reconheçam que estão afastadas de Deus, estão espiritualmente mortas, mas que podem em Jesus Cristo receber vida espiritual, vida eterna e serem reconectadas com Deus. A Bíblia nos mostra, queridos, que Cristo é a solução para o problema do pecado. Cristo é a solução, amém? Os que creem no Evangelho de Cristo são salvos, é isso que a Bíblia nos diz. Aqueles que creem no Evangelho de Cristo são salvos. Talvez venha uma pergunta para você na sua mente: por que eu devo evangelizar? Por que eu devo evangelizar? Primeira coisa, você deve evangelizar porque é ordem de Jesus. Não é opção para o crente. Não é opcional para nós. É uma ordem de Jesus. Marcos 16, 15, o texto nos diz: ide. O verbo está no imperativo, ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. É ordem de Jesus. E quem é discípulo de Jesus ouve a sua voz e obedece os seus comandos. Mateus 28, 19, a Bíblia diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide fazer discípulos, é a ordem de Jesus. Atos 1:8, a Bíblia diz que o Espírito Santo iria descer sobre os discípulos, e Jesus disse para eles assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Significa dizer que Jesus nos deu o seu Espírito, o poder do Espírito Santo, para nós testemunharmos dele, queridos.
Deus não quer que nós desperdicemos a unção. Ele não quer nos dar unção para que nós fiquemos obesos da unção, embriagados da unção, ensimesmados em nós mesmos, nos divertindo e nos entretendo na unção. Ele nos dá unção para que nós possamos testemunhar de Jesus. O que é unção, pastor? Unção é uma capacitação sobrenatural para que nós possamos fazer coisas que somente em Deus é possível ser feitas. Uma unção é uma capacitação que nós, no nosso natural, não faríamos se nós não tivéssemos carregados daquela unção, debaixo daquela unção. Amém? Por que eu estou ministrando aqui nessa noite? Porque eu estou debaixo de uma unção de ensino. Se não fosse isso, eu não seria capacitado para estar aqui ministrando e ensinando. Porque eu conheço a minha história e conheço as minhas limitações. E que sei que é possível, porque o Senhor me chamou para isso e Ele me capacitou para isso. O que é a capacitação? É essa unção de Deus sobre nós. Então, quando o Espírito Santo veio sobre nós, assim como sobre os discípulos em Atos 1:8, foi para testemunhar. O Espírito Santo vem para nos dar capacidade para testemunhar de Jesus. É para isso que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Não é para nos divertir, não é para nos entreter espiritualmente, não é para a gente ficar obeso espiritualmente de unção. Tem muita gente que está gordo de unção, inchado de unção, mas que não faz nada no reino de Deus, não produz nada no reino de Deus, e acha que a unção é apenas para entretenimento espiritual. Não é. A unção de Deus é para nos capacitar para testemunhar de Jesus, é para nos dar coragem, ousadia, intrepidez para testemunharmos de Jesus. Amém, queridos? Provérbios 28 diz que o justo é intrépido como leão. Você recebe essa intrepidez do Espírito sobre sua vida? Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 20, Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para esse ministério, para reconciliarmos pessoas com Jesus, com Deus, através de Jesus. Então é ordem de Jesus. Por que eu vou evangelizar? Primeiro, porque é ordem de Jesus. Por que eu vou evangelizar? Segundo, porque é a necessidade do homem. O homem precisa do evangelho. Quando eu digo homem, ser humano. Amém? O ser humano precisa do evangelho. Eu queria que você depois anotasse, aí não vai dar tempo para a gente ler aqui esse texto, porque é grande. Mas leia em casa, com paciência, Romanos capítulo 1. Principalmente dos versos 18 ao versos 32. Do versículo 18 até o versículo 32. Leia todos esses versos. E você vai ver ali como Paulo descreve a humanidade, como a humanidade caiu em pecado, como a humanidade se afastou de Deus, como a humanidade se apostatou da fé, como a humanidade está distante do Senhor, nos mais terríveis pecados. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, nos mostra esse quadro da natureza humana, de como o homem está distante do Senhor. E lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Significa dizer que todo ser humano precisa ter um encontro com Jesus. Eu prego o evangelho, eu devo pregar o evangelho primeiro porque é ordem de Jesus. Segundo, porque o ser humano precisa desse evangelho. Não importa se ele é rico ou pobre. Não importa se ele é doutor, pós-doutor ou analfabeto. Não importa a sua etnia, sua raça, sua cultura. Não importa se nasceu em berço nobre ou em berço pobre. Nada disso importa. Todo ser humano precisa de Jesus Cristo. Todo ser humano precisa de salvação em Jesus Cristo, porque todo ser humano pecou. Paulo deixa bem claro isso, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não houve nenhum ser humano que não tivesse cometido pecado, não somente pecados, mas nasceu em pecado. Nasceu em pecado. A natureza é pecaminosa. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Salmo 51, Davi disse: em pecado, em iniquidade eu nasci, em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas não é somente Davi.
todo ser humano. E por conta disso, todo ser humano precisa de salvação em Cristo. Todo ser humano precisa de ser salvo. Então a necessidade do homem. O homem precisa do perdão de Deus, precisa se reconciliar com o Pai. Jesus foi enviado pelo Pai exatamente para isso, para reconciliar o homem com Deus, para trazer o homem de volta para Deus. Deus ama cada um de nós, e Ele ama tanto cada um de nós, que Ele enviou Jesus para nos reconectar de novo a Ele, para que sejamos reconectados com Ele. Aleluia. Por que eu devo pregar o Evangelho? Primeiro, porque é a ordem de Jesus. Segundo, porque o homem precisa do Evangelho, o ser humano precisa desse Evangelho. Terceiro, por conta da exclusividade do Evangelho. Queridos, algumas pessoas dizem assim, olha, todos os caminhos levam o homem a Deus. Não é verdade, isso é uma mentira do inimigo, é um engano. Jesus deixou bem claro que o Evangelho dele é exclusivo, somente por meio de Cristo é possível ser salvo. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus usou o artigo definido, ele não usou o artigo indefinido, como se houvesse outros caminhos e outras possibilidades. Ele não disse assim, eu sou um caminho, ele não disse eu sou uma verdade, ele não disse eu sou uma vida, não, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O que ele está nos mostrando quando usa esse artigo definido? Que não existe outros caminhos que levam ao Pai. Ele não é apenas uma possibilidade entre tantas. Ele é a única esperança para o ser humano. Jesus é a única possibilidade do ser humano ser salvo. Por que eu devo pregar o Evangelho, irmãos? Porque ninguém vai ser salvo por ser bonzinho, por boas obras. Jesus disse que não é por obras. Efésios capítulo 2, versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é porque a pessoa é boazinha que vai ser salva, porque ela pode trocar as suas boas obras pelo Evangelho de Jesus, ela pode trocar as suas boas obras pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Se fosse por boas obras, não precisaria Jesus vir morrer por nós. O ser humano só se esforçando poderia ser salvo. Esforço algum vai fazer você ser salvo. Você não é salvo por esforço próprio. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Atos 4:12. A Bíblia diz assim: porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 a 6, a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, não há outros mediadores, não há outros mediadores, só Cristo é o mediador, só Jesus é que nos reconecta ao Pai, nos reconcilia com o Pai. Nós precisamos pregar o Evangelho porque o Evangelho é exclusivo, queridos. Não existe outra possibilidade além de Cristo. Amém? Só Jesus salva. Só Jesus nos leva a Deus. Só Jesus. Não é como essa mentira que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não é mentira, não é verdade isso. Isso é mentira, isso é engano de Satanás. Só Jesus Cristo nos leva ao Pai. Só Jesus nos leva a Deus. Quarto, porque quando eu prego o Evangelho, eu estou glorificando a Deus. Amém? A glória e o desejo de Deus. Romanos capítulo 11, verso 35 e 36 diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Dr. Russell Shedd dizia assim, enquanto vivo, a razão principal da ordem evangelizadora deve ser teocêntrica, ou seja, Deus no centro. A gente evangeliza principalmente por conta da glória de Deus. Nós queremos evangelizar para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Nós queremos evangelizar para produzirmos frutos, como Paulo disse, eu quero ir até vocês e produzir alguns frutos entre vocês. Quando nós evangelizamos, como eu falei na quarta, foi domingo passado, nós estamos gerando frutos para Deus. E esses frutos glorificam a Deus. João capítulo 15, versículo 8, diz assim, Jesus diz assim, nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Deus quer que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida, quando nós possamos produzir muitos frutos para ele. E quanto mais frutos nós produzimos para Deus, mais ele é glorificado em nossas vidas. Aleluia. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos obedecendo a Jesus. Quando nós deixamos de evangelizar, nós estamos desobedecendo a Jesus, porque evangelismo é uma ordem de Jesus para nós. Quando nós evangelizamos, nós estamos sendo sensíveis à necessidade dos seres humanos. Quando nós deixamos de evangelizar, nós estamos sendo insensíveis, porque nós entendemos que há uma necessidade, o ser humano precisa de ser evangelizado, precisa de ter um encontro com Jesus. Quando nós evangelizamos, nós somos conscientes de que o evangelho de Cristo é exclusivo. Quando nós não evangelizamos, nós estamos sendo inconscientes da exclusividade do evangelho. É como se houvesse outros meios. Porque se não existem outros meios de salvação além de Jesus Cristo, por que a gente está perdendo tanto tempo em não falar de Jesus para as pessoas? Por que a gente está perdendo tanto tempo em não proclamar o evangelho para as pessoas? Quando nós evangelizamos, nós estamos promovendo a glória de Deus. Mas quando nós não evangelizamos, nós estamos desprezando a glória de Deus. E a pergunta é, qual é a sua posição? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Qual é a minha posição? Que a nossa escolha como discípulos de Jesus seja obedecer ao Senhor e proclamar o evangelho por todos os meios. Ter no nosso coração essa chama, esse queimor, esse ardor por ganhar almas para Jesus. Orar todos os dias dizendo, Senhor, dai-me almas, dai-me vidas. Hoje pela manhã eu fiz essa oração aqui no templo, enquanto estava aqui orando por esse culto, orando por essa palavra de hoje à noite. Eu dizia, Senhor, nos dê almas, nos dê vidas preciosas para Ti. Que nós possamos ser essas pessoas, queridos, que esteja constantemente proclamando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo bênção nas mãos de Deus. Que Deus nos use poderosamente, pela sua misericórdia e pela sua graça, que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo e que nós sejamos bênção nas mãos do Senhor. As pessoas precisarão ouvir um evangelho que Deus quer enviar a mim e a você. Amém? Fique de pé, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não perca a oportunidade. Sempre que você tiver a oportunidade de ser bênção na vida de uma pessoa, como eu disse, existem várias maneiras de evangelizar. Convidando para uma célula, convidando para vir a um culto, orando pela pessoa, intercedendo, dando uma Bíblia de presente, dando um folheto evangelístico, indo visitar no hospital. Existem muitas maneiras. Fazendo um trabalho com crianças, começando a evangelizar desde pequenininha, né? Como essa criança está aí com a minha esposa, que pensa, desde pequenininha está sendo introduzido no evangelho, recebendo a semente do evangelho no seu coração. Então nós podemos fazer diversas maneiras. Busca de Deus criatividade, sabedoria, mas não perca a oportunidade de compartilhar o evangelho de Cristo.